Continuando nossa formação em filosofia. Essa é a nossa segunda aula. E hoje nós vamos nos debruçar sobre a definição de filosofia. Na aula anterior vimos a origem do termo filosofia, ou a definição etimológica deste. Agora nós vamos à definição desta área de conhecimento. Então vamos lá. Filosofia é a ciência natural das coisas por suas primeiras causas e princípios. Então, primeiramente, a filosofia é uma ciência. Quando dizemos que a filosofia é uma ciência, queremos dizer que consiste sim numa forma de conhecimento, uma forma de conhecimento desenvolvida com rigidez, dedicação, afinco, e a partir do uso de um método, ou de vários métodos. Devemos entender, é claro, que a filosofia, por mais que tenha todos os atributos de uma ciência, não pode ser considerada uma ciência comum, ou uma ciência como todas as demais. Ela possui em si atributos que a colocam em destaque, acima de todas as demais ciências. Isso nós perceberemos com o passar do tempo. No entanto, é necessário entender isto, porque muitos poderão pensar que não tem sentido estudar filosofia, uma vez que existem todas as ciências que estão ao nosso alcance hoje. Muitos poderão dizer, alegar que a filosofia teve sua importância no passado, porque as ciências que nós conhecemos hoje não existiam naquele tempo ou não tinham se desenvolvido. Ou o método científico não tinha todo o potencial que tem hoje. No entanto, nisto há um grande engano, porque a filosofia continua tendo sua importância hoje, inclusive para o entendimento das demais ciências. As ciências em si, elas entendem partes da realidade, e não podem elas mesmas entender as bases que lhes dão sustentação. Para tanto, é necessário que haja uma ciência superior a todas elas e que, mesmo sendo, sob certo aspecto, ciência, seja ao mesmo tempo algo além da própria ciência, o que nós chamaremos de sabedoria. A filosofia é, portanto, algo superior a qualquer ciência existente, justamente porque ela é quem hierarquiza as demais ciências, lhes manifesta o objeto próprio de cada uma delas, e também é a filosofia quem pensa sobre a própria noção de ciência, sobre a própria noção geral de ciência, por meio da epistemologia, que é o estudo da ciência e dos critérios de cientificidade, o que é realizado pela filosofia. Com essa pequena introdução, que foi necessária, devemos, portanto, entender que a filosofia é sim uma ciência. Então, eu faço questão de deixar isto bem claro para que não rebaixemos a filosofia e também para não rebaixarmos, é claro, as demais ciências existentes, porque a filosofia não existe para substituir as ciências. As ciências têm sua importância. Agora, a finalidade da filosofia é outra, já que sua abrangência se refere àquilo que nós chamamos primeiras causas e primeiros princípios. Isso nós vamos deixar para o final da definição. Agora, continuando, a filosofia é uma ciência natural. Quando dizemos que a filosofia é uma ciência natural, alguns de vocês poderão pensar, o professor não está falando corretamente, porque a filosofia consiste numa ciência humana. Só que quando eu falo natural, aqui estou retomando a postura e a posição de Aristóteles. É o próprio Aristóteles quem considera a filosofia uma ciência natural. Mas aí devemos entender o que ele quer dizer quando fala natural.
Aqui devemos entender essa palavra no sentido de mundo. Mundo visível, mundo observável, o mundo real. Para deixar claro que a filosofia, como todas as demais ciências, parte da observação do mundo natural. Por mais que na filosofia nós trabalhemos com conceitos abstratos que se referem a coisas que não podem ser muitas vezes percebidas diretamente pelos sentidos, por mais que assim seja, para iniciarmos toda a perscrutação filosófica, somos obrigados a partir do que é observável, a partir do que é real, do que está diante dos nossos olhos. Então, a partir do que é real e sensível. E é isso que ao qual nos referimos quando falamos em natural ou em mundo natural, mundo físico. Não podemos confundir os termos, os conceitos que aqui usamos na filosofia, com o uso destes mesmos termos em outras ciências, porque aí teremos conceitos totalmente diferentes. Por exemplo, no que se refere ao pensamento moderno, a palavra natural se refere somente às ciências naturais, que são aquelas que buscam entender melhor os seres vivos, os seres não vivos, mas sensíveis, e que busca descrever tais seres. Então, diremos, por exemplo, é uma ciência natural a química, é uma ciência natural a biologia, é uma ciência natural a física. Podemos dizer, de certo modo, no sentido assim... Podemos, assim, dizer isto. Por mais que a física tenha muitos cálculos e tal, mas ela parte da matéria, ela busca entender o movimento, a matéria e as diversas propriedades da matéria. Então, temos aqui algo de natural. Partindo dessa concepção, é claro que a concepção moderna, a filosofia ficaria meio sem sentido, como ciência natural. No entanto, por isso que eu estou sempre recordando que o termo natural aqui tomado se refere ao princípio da caminhada filosófica, que parte e sempre partirá da observação do mundo natural, do mundo sensível, deste mundo que está ao alcance dos nossos sentidos. Não tem como não partir desta realidade observável. E também fazemos questão de recordar isso porque muitas vezes se passa a ideia de que a filosofia é uma ciência de segunda classe porque ela apenas abstrai, apenas realiza abstrações desvinculadas, entre aspas, né? Desvinculadas da realidade, ou desvinculadas da observação da realidade. Como se na filosofia não houvesse observação, não houvesse rigidez, não houvesse uso do método. Então, para essas pessoas, a filosofia seria relegada a um segundo plano. E não é assim. A filosofia, ela parte da observação, ela parte da empiria, do mesmo modo como as demais ciências. É claro que no desenvolvimento da filosofia, nós não permanecemos atados à observação, como as ciências positivas, por exemplo, que são chamadas ciências da natureza. Essas, obrigatoriamente, pelo método científico, são obrigadas a estar presas à observação, do início ao fim do método. Já a filosofia, não. A característica da filosofia é partir da observação, mas desenvolver-se com o uso da inteligência racional, com o uso de raciocínios logicamente encadeados. Continuando na definição de filosofia, ciência natural das coisas. O que significa este das coisas? Significa que a filosofia busca conhecer todas as coisas, a realidade num todo. Então não é uma coisa específica que a filosofia estuda na realidade. Não, ela estuda a totalidade. Mas assim, alguém dirá, o professor se contradiz,
Porque na aula passada o professor falou que não tem como um ser humano conhecer tudo que existe, e não tem como uma ciência conhecer tudo que existe, porque isso exigiria que se buscasse todas as coisas existentes e se desenvolvesse conhecimento sobre elas. Correto? Não. Porque a filosofia busca conhecer a totalidade, conhecendo aquilo que lhe é comum, conhecendo aquilo que é fundamental e básico para que todas as coisas existam, aquilo que está em todas as coisas e que influencia tudo o que existe. Então, nesse sentido, a filosofia é capaz de conhecer a totalidade. Não no sentido de conhecer cada coisa especificamente, mas sim no sentido de conhecer aquilo que dá fundamento para a existência de tudo. E o que seria isto que dá fundamento à existência de todas as coisas? Seriam as primeiras causas e os primeiros princípios. Causa é tudo aquilo que produz um efeito. Por exemplo, um pai e uma mãe ao gerarem o seu filho. Eles são causas da existência desta criança. Ou então, por exemplo, uma massa quente se encontra com uma massa fria e gera uma precipitação, chuva, nuvens e chuva, dá um temporal, chove. Qual seria a causa da chuva ou do fenômeno chuva? Neste caso, o encontro de duas massas, uma quente e uma fria, por exemplo. Então a causa é aquilo que gera uma outra coisa. Quando falo em causa primeira, estou me referindo àquele princípio ou aquele ser, aquela coisa, vamos chamar assim, que originara tudo o que existe, quer de forma direta, quer de forma indireta. Então aí estamos nos voltando para as origens da realidade, o que é fundamental, porque se eu hoje existo, se qualquer coisa hoje existe, é porque houve uma primeira causa. E entender qual é essa primeira causa é o objetivo fundamental da filosofia. Esta ou estas, não saberemos ainda, devemos trilhar todo o caminho para entender isto. E quando falamos em princípios, falamos em algo semelhante. No entanto, os princípios, diferentemente das causas, eles constituem as coisas. Enquanto que uma causa, ela gera a coisa sem fazer-lhe parte ou sem estar ligado diretamente a ela, ele gera uma coisa distinta de si. No caso, a causa gera um efeito distinto dela mesma. O princípio não. Ele é também necessário, fundamental para que uma coisa exista, só que ele constitui essa coisa. Então, quando falamos em princípios, por exemplo, temos a matéria. Quando eu falo em matéria, como elemento constitutivo dos corpos materiais, estou me referindo a um princípio primeiro. Porque sem a matéria, nenhum tipo de corpo material, nenhuma matéria qualquer existiria. Nem madeira, nem mármore, nem água, nada. Nada, nem qualquer tipo de gás existente poderia existir sem matéria. Então é um princípio constitutivo e primeiro. Esta é a ideia fundamental. As ciências diversas, além da filosofia, buscarão também entender causas e princípios, mas não os princípios e causas primeiros. Esta é a diferença. A filosofia tem este objetivo e é isto que a distingue das demais ciências, e não só a distingue, como a coloca acima de todas elas. Não para que nos arroguemos ou arroguemos ser melhores que os demais. Não, não por isso. Mas justamente para dar base e fundamento a qualquer outra ciência existente. Uma coisa que é importante pensar é justamente nisto que acabei de falar. Porque muitas vezes a ideia que as pessoas têm é de que ou a filosofia deve ser relegada ao esquecimento,
por não ter qualquer importância, uma vez que as ciências naturais resolvem tudo, solucionam tudo, ou ela deve ser rechaçada porque deseja, digamos, a primazia em relação a todo o conjunto das ciências. Como se fosse uma ciência soberba, uma ciência orgulhosa, que deseja se exaltar acima das demais. Mas não é esta a questão. Eu lhes digo que não é esta a questão primordial. Colocar a filosofia acima das demais ciências é algo que justamente serve às próprias ciências. Isso podemos perceber porque hoje muito se critica a fragmentação do conhecimento, oriunda, é claro, do método científico moderno e da concepção cientificista dos séculos XVIII e XIX, que vê as ciências naturais como único modelo de conhecimento válido, mas só que é um modelo fragmentado. E quando essa fragmentação chega-se ao extremo, o que acontece? As ciências não se comunicam mais. Isso acaba impedindo com que elas compreendam a realidade num todo, porque, por mais que cada objeto da realidade possa ser conhecido, na realidade eles estão interligados, as coisas estão interligadas. Conhecer uma coisa exige, portanto, que eu conheça também as relações dessa coisa com outras, o que só é possível se as ciências estiverem de algum modo conectadas. E este cimento que vai unir, que une, que é capaz de unir as ciências, só pode ser, e realmente é, a filosofia. Por isso, daí, concluímos que sem a filosofia, as ciências não conseguirão alcançar o máximo do seu potencial. Elas necessitam da filosofia. E você, que aqui está acompanhando esta aula, mesmo que tenha interesse por outras áreas do conhecimento e não propriamente a filosofia, entenda que a filosofia não serve apenas para um filósofo, não serve apenas para um professor de filosofia. Ela pode servir a qualquer pensador, a qualquer indivíduo que deseje conhecer melhor a si mesmo e o mundo ao seu redor. É por isso que você deve continuar conosco em nossas próximas aulas. Isso com certeza lhe ajudará a conhecer tudo o que você quiser conhecer. Será um instrumental válido para tudo o que você quiser fazer em sua vida. Por isso, então, continue conosco em nossas próximas aulas. Esperamos estar aqui na nossa próxima aula, se Deus o permitir. Curta e compartilhe o nosso vídeo se você gostou dessa nossa aula de hoje. E até o próximo encontro, se Deus permitir.